Eduardo Nantes Bolsonaro nasceu em 10 de julho de 1984. É formado em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e foi escrivão da Polícia Federal. É casado com a psicóloga Heloísa Wolff. Agora, o deputado federal Eduardo Bolsonaro vai ter 2 dedos de prosa com o Ratinho. Muito bem, Eduardo, muito obrigado pela sua presença aqui. E eu já vou começar já esquentando, que é isso que todo mundo quer saber. Eu chamo você do quê? Eduardo, deputado? Eduardo, tá bom. Eduardo, ligar o nome do presidente à morte de Marielle Franco foi uma irresponsabilidade? Total, Ratinho. Não há qualquer conexão, não há nenhuma motivação. E isso daí eu só consigo perceber como sendo uma sanha persecutória contra o presidente da República. Na própria matéria do jornal que deu essa publicidade, que deu esse, entre aspas, furo, no corpo dela depois vem falando que o Jair Bolsonaro estava em Brasília. E já desmente imediatamente a notícia. Exatamente. Então, se a matéria desmente a notícia, por que ela vem ao ar? Por que ela foi pro ar? Mas mais grave do que isso, Ratinho, é quem é que vazou esse inquérito sigiloso? Isso que eu ia perguntar, você acha que houve esse vazamento? Sim, o inquérito ele é sigiloso exatamente para prever, para que não aconteça esse tipo de confusão. Então, se uma rede ou alguém teve acesso privilegiado a isso, a gente tem que saber quem que deu. Muito bem. Agora, o presidente deu uma... Quer dizer, para quem torce pro presidente, já está acostumado. Eu acho que quem votou no Jair Bolsonaro sabe como ele é. Agora, teve gente que achou que ele passou da conta. Você achou? Não achei não, Ratinho. Eu achei que ele foi bem pontual e, como o senhor mesmo falou, ele é um ser humano. Quem aqui, às vezes, não passou, porventura, por aquela situação em que foi acusado de roubar uma coisa, pegou um celular, alguma coisa desse tipo, e não ficou revoltado? Essa é exatamente a reação que uma pessoa honesta tem ao ser injustamente acusado de alguma coisa. Então acho que não passou do ponto, não. O porteiro pode ter sido induzido ao erro? Com certeza, Ratinho, das duas uma. Ou ele foi induzido ao erro, ou então alguém mandou ele assinar um texto que não reproduz o que ele disse. Alguma coisa ali aconteceu, porque não é possível que o porteiro tenha a lembrança exata de, há 1 ano atrás, saber quem que naquela hora, naquela data, ligou para qual casa. Ele não tem como saber isso. O seu irmão Carlos revelou a gravação da portaria com a casa que morava o Rony Lessa e não com a casa do seu pai. Uma simples investigação policial já tinha resolvido o problema na hora, né? Com certeza, Radinho. Não precisa nem ser policial, não. Se fosse um jornalismo investigativo sério, já daria conta que aquelas ligações não foram feitas para a casa do Jair Bolsonaro, aquela voz não é do Jair Bolsonaro e não houve encontro com o Jair Bolsonaro, porque ele estava naquele momento em Brasília. Isso é facilmente perceptível se você for na rede social do então deputado federal Jair Bolsonaro e olhar lá que naquela data, naquela hora, ele estava em Brasília. A inflação descendo, a economia se estabilizando, o dólar descendo. O que mais está acontecendo no Brasil? O juro desceu lá embaixo, nunca foi tão baixo. A Bolsa de Valores, que é o que nota, o país está indo mal, está indo bem, subindo. São investimentos vindo 40 bi da Arábia 40 Saudita. bi só da Arábia Saudita e vários investimentos, os estados, todos os estados diminuindo a violência. Todos os estados. Quer dizer, o país está indo relativamente bem, mesmo com tudo acontecendo no mundo. Você acha que é uma perseguição pessoal a Jair Bolsonaro? Com certeza, Ratinho. Tem muita gente de dentro da política que não luta para colocar o Brasil adiante. Luta para chegar ao poder. Então, como disse até uma certa parlamentar, uma certa presidente que tivemos aí, falando que faz o diabo pelo poder. Então é isso que eles estão promovendo agora. O Jair Bolsonaro, Ratinho, ele pode fazer o melhor governo do mundo, que ainda assim esse pessoal vai continuar reclamando. É por isso que a gente pensa e preza muito pela comunicação. Se ele fizer o melhor governo do mundo, mas não tiver uma boa comunicação com o povo, vai ter muita gente achando que aquele governo não é bom. Então a gente tem que prezar por uma boa comunicação para além das redes sociais. Olha, a sua participação dos seus irmãos nas redes sociais já criaram algum problema para o governo? Você acha que já criou problema? Principalmente o Carlos. Você acha que o Carlos cria problema para o governo? O Carlos, para mim, Ratinho, é um herói. O Carlos é a pessoa responsável por trazer o presidente mais perto da sociedade, mais perto daquele sentimento das pessoas que elegeram Jair Bolsonaro. E no problema não é o Carlos, não. O problema é qualquer um que fique ao redor do presidente.
não faz muito tempo, uma famosa revista teve como capa um busto de cimento do Sérgio Moro desmoronando. Isso. Uma outra revista botou como capa o ministro da Educação com nariz de palhaço. Isso. Esse ministro que no começo falavam que ele ia cortar 30% da educação, que na verdade era um contingenciamento, e agora ele está liberando tudo. Não ocorreu nada, tá tudo normal. Isso, continue falando para os professores que temos que ensinar de primeira a quarta português, matemática, história e geografia. Bom, você acha que setores da mídia fazem isso para desacreditar o presidente? Toda essa perseguição, inclusive familiar. Eu tenho certeza. Eu falei aqui do Carlos, dei como exemplo o ministro Sérgio Moro, Educação Abraham Weintraub, mas isso também já aconteceu com o ministro das Relações Exteriores Ernesto Araújo, já aconteceu com Paulo Guedes. Se lembra lá no começo? E se o Paulo Guedes sair do governo? Então é lamentável que a gente tenha uma parte da nossa imprensa e uma parte dos nossos políticos trabalhando, lamentavelmente, contra o Brasil. Houve uma denúncia da revista Isto É que a sua lua de mel foi paga com o dinheiro do PSL. Foi paga? Mentira, Ratinho. Na mesma hora eu entrei no meu internet banking do celular e printei a tela com as parcelas do voo sendo cobradas do meu cartão de crédito. Ou seja, assim como todo brasileiro, eu parcelei em 9 vezes a minha viagem da lua de mel e estava ali no extrato do meu cartão de crédito. Então, se está no extrato do meu cartão de crédito, não está caindo na conta do partido. É mais uma mentira. O que eu lamento, Ratinho, é que essas notícias vêm ao ar sem ter uma testemunha, sem ter um documento, sem ter um áudio, sem ter nada. Então, Ratinho, repara só. O 13º foi promessa de campanha, a retomada de ferrovias foi promessa de campanha, o combate à corrupção foi promessa de campanha. Pela primeira vez a gente está tendo um presidente que está cumprindo com tudo que ele falou. Norte e Sul, por exemplo, estava parada há décadas. Desde que eu estou na escola, eu lembro do meu professor de geografia dando aula, explicando, olha, o Japão tem várias montanhas, a Europa tem várias montanhas, mas ainda assim eles conseguem fazer ferrovia. Por que no Brasil, que a gente tem essa facilidade de ter uma boa parte do território sendo terra plana, a gente não consegue fazer isso? E reduzir o custo do Brasil, melhorar a vida de quem produz no campo para escoar os seus produtos. Isso aí, no final das contas, vai ser alimento mais barato na sua mesa e vai ser o Brasil tendo mais dinheiro aqui para gerar os nossos empregos. O deputado Alexandre Frota, você teve uma discussão com ele esses dias, eu estava vendo no YouTube, lá na Câmara. Por que ele ficou tão bravo com o governo Bolsonaro? O que aconteceu? Eu acredito, Ratinho, que tudo que ele tenha pedido no governo não se concretizou. Então, como ele não estava ali por ideologia, pensando, nas bandeiras patrióticas que o elegeu, ele acabou mudando de time. E hoje em dia ele endossa o discurso do pessoal do PT e da oposição para tentar atrasar o lado do presidente Jair Bolsonaro. Inclusive ele falou que, na opinião dele, o Lula deveria ter sido solto simplesmente porque é uma pauta que ele acha que é contra a pauta do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro não quer interferir na questão do Lula, quer que a justiça seja feita. Agora, lamentável é você ver uma pessoa mudando totalmente de lado, colocando em risco o seu próprio caráter, coisas como nome, honra, honestidade, a favor de um desejo pessoal do Alexandre Frota. Ele deveria estar ali no parlamento batalhando por aquilo que o elegeu. É lamentável, Ratinho. Você acha que a Joyce vai ficar com o presidente até o fim? Ela já não está, pelo que eu estou vendo, ela já não está com o presidente, né? A Joyce, ela tem um projeto pessoal de poder. Ela quer ser prefeita, ela quer um dia ser presidente da República. E as pessoas não gostam. Quando você está no governo, você é governo futebol clube. Quando você sai do governo, nas horas seguintes você já começa a metralhar o governo. E quem mais tem prejuízo fazendo esses ataques contra mim, por conta dessa confusão toda no PSL, são as próprias pessoas que estão me atacando. Eu vim para ser líder por uma determinação de colegas, deputados federais, que quiseram e votaram para eu ser líder, e um apoio do presidente da República. Ora, quem é que elegeu a Joyce, quem é que elegeu os outros parlamentares que não esse apoio do presidente da República? Então a pergunta que fica é essa: o que levou esses outros deputados a começarem a me atacar? Eu só estou entrando na liderança porque antes a gente tinha um líder que orientava contra o governo. Não acho ele má pessoa assim não, mas ele estava orientando contra o governo, então isso aí tinha que parar. E lembrando que o presidente, ele é do PSL. Não vem com essa lorota falando que o presidente está interferindo em assunto do legislativo, não. O presidente está interferindo a bem do país. A medida provisória 886
estava tendo orientação contrária do PSL. Isso é um absurdo, isso tinha que acabar e é por isso que eu virei líder do PSL. Alguns deputados afirmaram que não existe chance de um novo tsunami Bolsonaro em 2022. Você acha que o Bolsonaro ganha de novo em 2022? Ratinho, a gente não pensa, né, em reeleição, a gente não pensa em fazer tudo pelo voto. A minha filosofia, o que eu acredito é, se nós fizermos um bom trabalho, isso naturalmente vai ser reconhecido. Claro. A gente não tem que ficar disputando, tentando enterrar a candidatura de fulano ou de ciclano. Quem quiser vir candidato, que venha. Agora, é um exercício de futurologia muito arriscado você dizer que não vai acontecer em 2022. Quem é que garante que eu não vou ter uma votação maior? Você pensa em fundar um novo partido? É uma possibilidade que está aberta, Ratinho. A gente está tendo uma confusão muito grande dentro do PSL, então a gente não afasta essa possibilidade. A gente pode continuar no PSL se conseguir apaziguar as coisas. Se não, a gente pode ir para outro partido ou, talvez, terceira opção, criar um partido novo. E aí ele viria com fortes bases liberais conservadoras. Liberais na economia, conservadora nos costumes. Muito bem. Ô Eduardo, você acha que existe alguma conspiração contra o governo? A gente fica com a pulga atrás da orelha e eu particularmente tenho essa convicção sim, Ratinho. Essas matérias da Istoé, da época, ou essa aí tentando ligar, né, o presidente Jair Bolsonaro, a morte da Marielle Franco, a gente não pode ser ingênuo de achar que isso daí é uma mera notícia ou um mero trabalho da imprensa. Você acha que está tendo uma conspiração? Eu acho que a todo momento vai se tentando construir essa narrativa para derrubá-lo. A gente sabe da responsabilidade, não somente de ser o parlamentar mais votado da história do Brasil, mas também de ser filho do presidente. Qualquer coisa que a gente fale, ela pode ser potencializada. Falaram que você falou do AI-5. Exatamente onde eu queria chegar, Ratinho. Usar o espaço aqui que o senhor está gentilmente me cedendo para falar, para dizer que a resposta que eu dei no programa da Leda Nagli com relação ao AI-5, de maneira nenhuma eu cogitei naquele momento em retornar ao AI-5. Eu estava falando do que ocorre hoje no Chile e que pode vir para o Brasil. No Chile, Ratinho, o pessoal está depredando dezenas de estações de metrô, está tocando fogo em prédio público, está tocando fogo em ônibus. As escolas tiveram que parar as aulas, Ratinho. Voos nacionais e internacionais sendo alterados. E aqui no Brasil tem gente falando que isso é democracia, isso é protesto, que por que não vem para o Brasil também? Ou seja, eles fazem de tudo pelo poder. Então eu estava falando que, nesse cenário, nesse contexto, o governo não pode simplesmente ficar olhando a coisa acontecer e uma minoria travando o direito de ir e vir das pessoas. Um governo ele tem que agir com energia. A gente tem que, antes da coisa acontecer, tomar medidas preventivas. Medidas preventivas não é o AI-5. É abrir os olhos da população para que, se alguém começar a atacar fogo em ônibus, se alguém começar a tentar impedir que o trabalhador pegue o metrô dele para ir trabalhar, para que a polícia não permita que isso aconteça. Simplesmente isso. Talvez, Ratinho, eu tenha sido um pouco infeliz em ter citado o AI-5. Se eu pudesse voltar atrás, eu não teria falado no AI-5, porque eu acabei dando munição para a oposição ficar me metralhando. Você desistiu de ser embaixador em Washington. Por quê? Olha como é que a democracia ela é charmosa, né? No Brasil a gente tem a possibilidade de manifestar-se livremente. E eu confesso, Ratinho, inicialmente, quando meu nome veio alçado para essa possibilidade de ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos, e eu estava muito animado para fazer um acordo comercial, para trazer tecnologia americana para o Brasil, para viver esse momento que há muito tempo não se vive entre Brasil e Estados Unidos. Mas eu confesso que inicialmente a esmagadora maioria dos meus eleitores era contrária. E depois ficou algo meio a meio. Mas eu fui me aconselhando com algumas pessoas, ouvindo outras. Sim. E eu achei que nesse momento atual é melhor eu ficar no Brasil e tentar construir um movimento conservador, uma base sólida, para transformar esse tsunami que foi a eleição do Bolsonaro em 2018 numa onda permanente, para afastar do Brasil o risco do socialismo, para afastar o risco do Brasil virar uma Venezuela ou sofrer como está sofrendo agora o Chile. A esquerda está retomando o poder na América Latina, você acha isso? Eles tentam, né, Ratinho? O Evo Morales, ele está lutando para tentar o seu 4º mandato na Bolívia. Ele está atropelando o referendo de 2016, que proíbe dele se candidatar. Ele está tocando terror lá para alcançar esse objetivo. Ao lado disso, você tem instabilidade no Peru, instabilidade no Equador, esse quebra-quebra todo no Chile, mas você não vê o mesmo quebra-quebra na Argentina.
Porque na Argentina está retornando a Cristina Kirchner, que é de esquerda. Nem no Uruguai. Nem no Uruguai. Então a esquerda, onde ela não tem o poder, ela fica tentando essa desestabilização. E você não tem esse perigo no Brasil? Ratinho, sempre há esse perigo. Eu até costumo aqui fazer uma comparação a essas condutas terroristas, políticas, como se fossem bactérias. Eles sempre estão ali. Eles só esperam reduzir a imunidade para voltar ao poder. Então a gente não pode descansar. O presidente Bolsonaro não vai deixar a imunidade cair. Com certeza não. Por isso que a gente está vendo retomada do emprego, investimento internacional, como o senhor disse, da Arábia Saudita de 40 bilhões para Ferrogrão e para o Brasil. A gente está vendo a menor taxa de juros da história do país, o recorde da Bolsa de Valores. Enfim, o Brasil, mesmo com toda essa torcida contra, está agora entrando num voo rumo ao progresso. Olha, eu queria agradecer a sua presença aqui. Eu que agradeço o espaço, Ratinho. Obrigado. Forte, viu?